Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais um tópico de ácidos e base, falando agora de soluções tampão. Quando a gente está falando de um equilíbrio químico do tipo ácido-base, a gente viu que quando eu adiciono um ácido em minha solução, ou quando eu coloco somente a base conjugada, a gente tem reações diferentes. No caso da solução tampão, nós estamos falando da adição conjunta do ácido e da sua base conjugada em proporções similares. Toda vez que eu tenho uma situação como essa, eu tenho dois componentes presentes nesse nosso equilíbrio que podem ser reorganizados. Essa equação pode ser reorganizada colocando a concentração dos íons H+, que é o que interessa para nós, em evidência. Então eu rearranjo a minha equação de equilíbrio, fazendo com que essa equação possa ser trabalhada em função do pH. Bom, o que é pH? Nada mais é do que menos log da concentração de H+. Então, se eu converter, multiplicar toda a minha equação por menos log, eu posso obter o valor do pH. Então, multipliquei o menos log pela concentração de H+, menos log por valor de Ka, menos log por essa razão do ácido pela base conjugada. Isso resulta para nós em pH, pKa, se pH é a concentração do H+, pKa é o log do Ka e menos log do ácido sobre a base conjugadas. Muitas vezes essa equação também pode ser invertida aqui, colocando a base conjugada e o ácido embaixo e o sinal ficando positivo. Essa equação é conhecida como a equação de Henderson-Hasselbalch. E toda vez que eu determino soluções tampão, calculo soluções tampão, é essa relação que a gente vai fazer uso, que nós vamos utilizar. Quando eu estou falando então de uma solução de, por exemplo, uma solução tampão de ácido acético, a relação que eu uso é a de Henderson e Hasselbalch. Se a concentração do acetato e do ácido acético elas forem iguais, essa divisão ela vai ser igual a 1. E a gente sabe que log de 1 é 0. Então, nessa situação, toda vez que a concentração da base e do ácido conjugado for igual, pH é igual a pK. Esse valor de pH igual a pK vai ser muito importante, muito útil para nós, para definirmos qual é o pH das soluções tampão. A partir desses valores, a gente pode determinar, por exemplo, a constante de equilíbrio da dissociação do ácido acético, é 1,8 vezes 10 a menos 5. Fazendo o logaritmo disso, a gente tem um valor de 4,74. O que indica esse valor de 4,74? Nada mais é do que o pH dessa solução tampão ácido acético. Independente da concentração de ácido acético e acetato que eu tenho, o pH sempre vai ser mantido. Então eu posso ter 1 mol de ácido acético e 1 mol de acetato, e essa razão vai ser 1. 0,1, 0,1 vai ser 1, e assim por diante. E se a concentração, a gente viu que se elas forem iguais, pH é igual a pK. Mas e se a concentração for diferente? Vamos fazer um exemplo aqui no qual o ácido acético tem concentração de 0,1 e o acetato 0,05. Vamos fazer o uso da equação do Henderson-Hasselbalch, só que agora a nossa razão aqui ela não vai ser mais 1, ela vai ser diferente de 1. Nesse caso, o valor de 0,1 para 0,5 dá 2 e log de 2 dá 0,3. Então, como estou adicionando mais ácido que a base, é comum, é certo que o pH vai diminuir um pouquinho. Então ele sai de 4,74, que é o valor do pKa, para 4,44. Eu subtraio esse 0,3 unidades de pH desse meu conjunto de operações. Por que o pH das soluções tampão alteram
tão pouco quando a gente adiciona um ácido ou uma base, né? Para a gente falar um pouquinho sobre essa resistência dessa solução tampão em função da adição de um ácido ou de uma base, é interessante a gente ver alguns exemplos numéricos. Para a gente conseguir avaliar a diferença dessas soluções tampão para uma solução convencional, vamos fazer um exemplo numérico no qual eu tenho aqui a adição de 0,01 mol de íons H+ em 1 litro de água. Ou seja, se eu estou colocando 0,01 mol em 1 litro, a minha concentração de H+, nesse caso, é de 0,01 mol por litro. Isso equivale a um pH 2. O pH da água sem nenhuma adição é 7, e quando eu adicionei 0,01 mol foi 2. Observamos então que ele sai de 7 para 2, então a gente tem 5 ordens de grandeza. Então, com a adição desse montante de 0,01 mol, eu tenho uma variação do meu pH quando adicionado em água em 5 ordens de grandeza. Vamos fazer a mesma coisa agora, só que em uma solução tampão. Estou adicionando os mesmos 0,01 mol de H+, só que agora numa solução tampão ácido acético acetato de concentração 0,1 mol por litro, né? Ou seja, eu tenho 0,1 mol de ácido acético e 0,1 mol de acetato. Montando uma tabelinha, então eu tenho a minha espécie ácida, tenho a minha base conjugada, ambas com 0,1 mol por litro, e essa é a minha adição, 0,01 mol de H+. O que vai acontecer aqui dentro desse equilíbrio químico? O íon acetato é a base desse sistema. Então, quando eu adiciono um ácido, essa base tende a neutralizar essa adição do ácido. Ou seja, a concentração do acetato irá diminuir, né, para neutralizar o H+ que está sendo inserido, produzindo, consequentemente, ácido acético, né? O H+ se incorpora à carga negativa aqui. Então, como resultante, essa concentração que era 0,1 cai para 0,09, descontando o H+ que foi neutralizado. Consequentemente, esse grupo se transforma no ácido acético, aumentando proporcionalmente 0,01, né, ou levando a concentração final de 0,11. Montando a equação de Henderson-Hasselbalch para essas condições agora, a gente tem uma razão de 0,11 para 0,09. Isso causa um valor de 0,087 menos, né, porque eu estou adicionando um ácido, 4,74. Então, nesse caso, o meu pH inicial da solução era 4,74 e com a adição de 0,01 mol de H+, ele passou para 4,65. Uma variação de menos de 0,087. Lembre, lá quando foi adicionado em água pura, a gente teve uma variação de 5 ordens de grandeza. Aqui a variação é de 0,087. Então, nós podemos avaliar, verificar que as soluções tampão nada mais é do que reservatórios de soluções ácidas e soluções básicas. A sua resistência à variação do pH se dá por conta disso. Toda vez que eu adiciono um ácido, a base neutraliza esse ácido. Toda vez que eu adiciono uma base, o ácido neutraliza aquele ácido adicionado. Então, essas reservas de ácidos, elas são importantes para manter o valor do pH. Lembrando que o valor do pH, ele altera, ele não é imutável, ele altera, mas numa pequena ordem de grandeza, né? Só que também essa resistência de ácido e base, ela é limitada pelas concentrações adicionadas nessa solução. E essa relação, ela ganha uma denominação chamada capacidade tamponante. A capacidade tamponante nada mais é do que a concentração de ácido e de base que a gente tem nessa reserva, nessa solução tampão que a gente está falando. Como definição, é a habilidade da solução tampão de resistir a mudanças de pH frente a adições de um ácido ou de uma base. Para falar um pouco mais sobre a capacidade tamponante,
vamos fazer um exemplo aqui onde a gente demonstra, né, como ocorre a alteração do pH se a capacidade tamponante for superada. Então, nesse nosso exemplo, a gente está usando a mesma solução tampão dos exemplos anteriores, um tampão ácido acético acetato de capacidade tamponante 0,1 mol por litro. E nós estamos adicionando 0,11 mols de H+, ou seja, eu estou colocando mais ácido do que eu tenho da minha base para neutralizar. Então o que vai acontecer nessa situação? O ácido adicionado ele vai consumir todo a minha base conjugada, que nesse caso é o acetato, sumindo com todo o acetato do meio reacional. Como eu estou colocando em excesso, vai ficar um pouco de ácido ainda sobrando, né? Então eu tinha 0,11, 0,1 foi neutralizado pela base conjugada, sobrou 0,01. Esse 0,1 de acetato, que foi neutralizado pelo H+, ele é convertido em ácido acético, produzindo lá o 0,2, né? Seria o 0,1 do originalmente e mais 0,1 do acetato que se transformou. Para a gente calcular qual, agora nessa situação, eu não tenho mais uma solução tampão, eu não tenho a minha base conjugada, eu só tenho o ácido agora nesse meio reacional. Então, quando eu tenho essas condições, esse conjunto de dados é similar à presença do íon comum. Então, eu associo aqui as incógnitas que eu quero determinar, faço a equação geral, né? 0,2 é o que eu tenho de ácido, menos o valor de x. X é o valor da concentração do acetato agora, a ser calculado. E o H+, é o íon comum a esse equilíbrio, ou seja, está um pouquinho em excesso, favorecendo então uma concentração menor do acetato. Substituindo na equação, né, na equação de equilíbrio, os valores ficam dessa forma. Como o valor do K é pequeno, então a gente pode utilizar aquela lógica química para simplificar a equação. Dessa forma, o valor calculado para o X, ou mais especificamente a concentração de acetato, dá 3,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa concentração de 3,6, quando substituída, fornece para nós aqui a concentração de H+ de 0,014 mols por litro. Ou seja, isso é um pH de 1,98. Né? Lembrando que o pH original dessa solução tampão era 4,74. Então a gente tem uma variação bastante grande da unidade de pH quando a capacidade tamponante é ultrapassada. Em geral, a capacidade tamponante ela usa uma variação de mais ou menos uma unidade de pH em relação ao valor de pK. Então, para o ácido acético, o valor de pK era de 4,76, 4,74. Quando a gente faz uma variação de uma unidade de pH para cima e para baixo, a gente pode estimar mais ou menos a capacidade dessa solução. Lógico que essa solução tampão ela tem uma capacidade tamponante bem maior do que no nosso exemplo. Ou seja, toda vez que você quer fazer uma solução tampão e você quer resistir à alteração do pH, ela vai alterar aí pelo menos uma unidade de pH. Aqui nessa tabela, ela não é uma tabela copiada de um livro, então a qualidade não está muito boa, mas ela só traz algumas informações interessantes, que são os valores das constantes de equilíbrio de diversos ácidos e bases convertidos em função dos valores de pK. Então, por exemplo, o ácido acético a gente viu que o valor é de 4,76, do acetato de sódio também. O ácido fosfórico tem cada etapa de dissociação tem o seu valor de pK, começando de 2,15, 7,20, 12,15 e assim por diante. Por que essa tabela é interessante?
Porque se eu preciso preparar uma solução tampão com um determinado pH, um pH em específico, vamos dizer que seja um pH 9, eu vou procurar dentro dessa minha lista de ácidos ou bases alguém que tenha um pH muito próximo do 9. Ou, por exemplo, aqui o hidróxido de amônio, o pH não é exatamente 9, é 9,24, mas eu poderia utilizar essa solução de hidróxido de amônio para preparar o meu tampão pH 9. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ajuste nas concentrações da minha base do ácido conjugado para chegar até 9. Eu vou modificando as concentrações das minhas variáveis. Essa tabela aqui também mostra um número bastante grande de tampões orgânicos normalmente utilizados na biologia. Então, essas siglas se remetem aos compostos químicos e esses valores mostram para nós que a gente tem uma diversidade de pHs desde 6 até aproximadamente 10 e pouquinho. Essa é uma tabela bastante interessante porque eu consigo escolher adequadamente qual minha solução tampão apropriada para a faixa de pH. Bom, a gente até agora está falando das propriedades da solução tampão, como ela reduz a variação do pH, como que a gente pode calcular ela a partir da equação do Henderson-Hasselbalch, mas é interessante também, na prática, saber como prepara a solução. Para preparar soluções tampão, a forma primária, a mais simples em si, é aquela que eu tenho uma solução e adiciono partes iguais, concentrações iguais, do ácido e da minha base conjugada. Ou eu posso colocar concentrações diferentes, também um pouco diferentes, para ter aquela variação que eu comentei de pHs uma unidade acima ou abaixo do pKa dessas soluções. Então essa primeira forma de preparar a solução tampão é a mais simples, onde eu coloco o ácido e a minha espécie conjugada na mesma solução. A segunda forma de preparar uma solução, ela não é tão lógica, tão simples de entender, porque ela é um preparo de solução tampão em duas etapas. Ocorre inicialmente uma etapa de neutralização, onde eu neutralizo parte do meu ácido. Essa neutralização tem como objetivo produzir o par conjugado. Então vamos dizer que no laboratório você precisa preparar uma solução tampão de ácido acético acetato, só que você só tem o ácido acético, você não tem o acetato. Como que a gente pode produzir o acetato? A partir dessa neutralização. Então nesse exemplo eu tenho 0,2 mols por litro de ácido acético e estou adicionando 0,1 mol de um hidróxido qualquer, poderia ser hidróxido de sódio. Essa neutralização faz com que o ácido seja consumido pela hidroxila adicionada e parte dessa hidroxila que está sendo utilizada na neutralização, a hidroxila, ela se transforma em água e parte do ácido acético se transforma em acetato. Ou seja, eu saí de 0,2, foi para 0,1, mas produziu 0,1 de acetato. O que eu tenho agora? Eu tenho uma solução tampão, porque eu tenho as duas espécies presentes na mesma solução. A terceira forma, e talvez seja a forma mais comumente utilizada no laboratório, é fazer o ajuste do pH da nossa solução tampão, fazendo uma reação de neutralização, mas para monitorar qual o pH da solução, a gente usa o pHmetro, que nada mais é que aquele sensor seletivo a íons H+, e ele é um sensor que responde instantaneamente. Então quando eu tenho lá uma solução de ácido acético,
e eu vou adicionando hidróxido a essa minha solução, esse valor ele vai se alterando até chegar no valor desejado, né? Lógico que o valor da solução dessa solução tampão, ela é dependente do valor do pK, né? Então, por exemplo, se aqui a solução é ácido acético acetato, o pK é 4,74, então colocando um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, ela vai tamponar soluções na ordem de 3,7 até 5,7. Essa é a faixa de neutralização, né, a faixa de trabalho dessa solução tampão ajustada pelo valor do pH, né? Então, dessa forma eu vou monitorando o pH e aí eu não preciso saber exatamente quanto foi adicionado dessa minha espécie, porque a resposta é em função do pH. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção. Até a próxima videoaula.